Graça e paz, amados irmãos. A mulher pode ser pastora? O que é que as escrituras falam a respeito disso? Então é esse o assunto que vai ser tratado nesse vídeo, irmão. Bem, irmãos, esse é um assunto muito polêmico e muitas pessoas dizem que sim e outros dizem que não. Porém, nós estamos aqui para ver o que é que as escrituras dizem. A nossa regra de fé e prática são as escrituras. E hoje, irmão, eu estou com a participação mais que especial do irmão Anderson Gomes, que vai estar fazendo uma participação aqui. Eu já quero dizer aqui a minha honra e meu agradecimento para o irmão Anderson Gomes, tá bom? Então segue-se a explicação do irmão Anderson Gomes. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui participando, juntamente com vocês inscritos no canal do Francisco Facundo Oficial. O Francisco Facundo, que é um homem que tem trabalhado e batalhado pela fé, que foi uma vez por todas entregue aos santos, que tem combatido as falsas doutrinas, tem combatido as heresias e pregado o verdadeiro evangelho. Ele me pediu para trazer aqui uma palavra em relação ao pastorado feminino. A mulher exercer a função de pastora. Eu peço que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia, veja aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 12, diz o seguinte lá: E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Então aqui nós temos Paulo instruindo a Timóteo como deve proceder na igreja. No capítulo 3, aqui do mesmo livro, 1 Timóteo, verso 14, Paulo diz o seguinte a Timóteo: Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está orientando a Timóteo como ele deve proceder na igreja, certo? Ele dá orientações. No início do verso do capítulo 2 ele fala que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Aí no verso 8 ele diz que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. No versículo 9 ele começa a falar agora das mulheres, que elas em traje decente se ataviem com modéstia, bom senso. Aí no versículo 12 é o versículo que nós temos aqui como base desse estudo. Diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Aqui, quando ele fala exerça a autoridade de homem, essa palavra aqui ela quer dizer que não domine sobre o homem. Ou seja, que a mulher ela não esteja acima do homem. No caso prático, para a gente entender isso, seria a mulher liderar o homem, a mulher ser pastora, estar à frente de uma congregação. E o argumento que o apóstolo Paulo utiliza, no versículo 13, o versículo seguinte, ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então ele cita lá o Gênesis, Adão e Eva, como base para esse ensino de que a mulher não pode exercer uma liderança em uma congregação, em uma igreja. Certo? Se você se atentar, lá no início, no Jardim do Éden, quem comeu primeiro da fruta foi Eva e depois ela deu para Adão. Mas mesmo isso acontecendo, Deus ele não vai diretamente para Eva cobrar Eva. Ele cobra a Adão. Isso significa claramente que o líder era Adão, certo? Eu gravei recente também um vídeo falando sobre isso, sobre o pastorado feminino, e nós vemos que em toda a história da Bíblia, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, sempre, sempre, sempre foram homens que lideravam. Você vê Abraão, Moisés, Adão, que nós acabamos de citar. Aí nós temos os 12 patriarcas, nós temos os profetas, nós temos os reis. Eu já vi argumento de que teve Débora, que era juíza, mas se nós atentarmos, irmãos, na época dos juízes, Israel estava distante de Deus. Israel não estava de acordo com a vontade de Deus. Em Juízes, capítulo 17, verso 6, dê uma olhadinha na sua Bíblia, lá diz que naqueles tempos não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então, na época dos juízes, nós não podemos ter aquela época como padrão, porque Israel ali estava em desobediência. Então, Débora ser juíza, isso só significa que estava fora do padrão de Deus.
O correto seria haver um rei em Israel, um homem que tivesse na liderança de Israel, certo? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Temos ali os 12 apóstolos, né? Nós temos nos ensinos de Paulo, que nós acabamos de ver aqui, né? Sempre a liderança da igreja é homem. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Aqui nós estamos dizendo que uma mulher ela não pode exercer o cargo de liderança, ela não pode ser pastora, certo? Mas existem mulheres de Deus. Eu fui até questionado no outro vídeo que eu gravei, e como ficam as mulheres de Deus, né? Aqui nós não estamos negando que existam mulheres de Deus, realmente existem mulheres de Deus. A mulher ela pode ensinar outras mulheres, ela pode ensinar crianças, ela pode evangelizar, ela pode exercer vários cargos, ela pode fazer várias coisas. Então existem servas de Deus, existem mulheres de Deus. Nós precisamos saber diferenciar. Quando aqui nós defendemos a verdade bíblica, porque isso é uma verdade bíblica, que mulher não pode ser pastora, mulher não pode exercer um cargo de liderança. Nós, com isso, não estamos dizendo que a mulher não vai fazer nada na igreja, que não existe mulher de Deus. Não é isso. Você precisa saber diferenciar. Existe mulher de Deus, ela tem várias funções na igreja, mas ela não pode jamais, se ela quiser obedecer à palavra de Deus, ela não pode exercer um cargo de liderança. Ela não pode exercer autoridade de homem, como nós acabamos de ler. Ela não pode exercer domínio, pode estar em uma posição acima do homem. Então, pastorado feminino, ele não é bíblico, certo? Em toda a história da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, na história da igreja, na igreja primitiva, não existia mulher liderando a igreja. Essa questão de mulher liderar a igreja é algo novo, recente. É muito comum agora no movimento neopentecostal, em igrejas independentes, pentecostais, que existem pastoras. Mas essa prática não é bíblica e essas pessoas estão em desobediência à palavra de Deus, tá bom? A mulher de Deus, ela tem outras coisas que ela pode fazer, mas ela não pode exercer um cargo de liderança, um cargo de pastora, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham compreendido, né? Espero ter contribuído aí com os irmãos inscritos no canal do irmão Francisco Facundo, tá bom? Um abraço. Irmãos, então estivemos mediante uma explicação excelente, a qual não ficou lacuna nenhuma, tá bom? Que Deus continue abençoando o irmão Anderson Gomes. Já quero aqui prestar meu agradecimento ao irmão e também lhe recomendar o canal dele. Irmão Anderson Gomes tem o seu canal pessoal que chama-se Anderson Gomes Oficial, tá certo? Eu vou deixar o linkzinho aqui no card aqui em cima e na tela final, tá bom? Lá nos comentários, também vou destacar o comentário dele e você vai lá e se inscreve para você ter, entre outros ensinamentos como esse, lá no canal do Anderson Gomes, tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.